Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Hoje vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos em corrente alternada e vamos fazer a análise desses circuitos, que consiste basicamente em calcular tensão, corrente e potência, igual nós tínhamos feito lá para os circuitos de corrente contínua. Na aula passada nós vimos o que é o domínio fasorial, como calcular as impedâncias, e na aula de hoje já vamos trabalhar com esses outros cálculos que vão fechar aí a nossa análise e permitir o estudo depois das instalações elétricas, que é uma parte importante aí da nossa disciplina. O primeiro passo importante, se não me engano eu já até falei com vocês na aula passada, é que aquelas leis de Kirchhoff e a lei de Ohm continuam válidas para esses circuitos. E isso daí nos permitiu, por exemplo, na aula passada, fazer o cálculo de reatâncias e resistências em série e em paralelo. Série soma, paralelo a gente faz produto sobre a soma. Isso daí vem diretamente das leis de Kirchhoff e da lei de Ohm. Isso significa também que a partir de agora, quando a gente for calcular uma tensão, por exemplo, em um desses elementos, nós vamos usar a lei de Ohm. Então, tenho tensão, tenho resistência ou tenho reatância, posso calcular a corrente. Lembrando que a reatância e a impedância funcionam aí como uma espécie de resistência. Então, a gente pode colocar essas grandezas na lei de Ohm no lugar da resistência e fazer os cálculos normalmente. Além disso, é claro, as leis de Kirchhoff são válidas. As quedas de tensão em uma malha, quando somadas, resultam nas elevações de potencial somadas. E as correntes que chegam em um nó são iguais às correntes que saem daquele nó. Só fazer aí o balanço. E esses elementos, resistores, capacitores e indutores, apresentam em corrente alternada funcionamentos diferentes entre si. O resistor, como nós já conhecemos, é um número real, e os outros dois, o capacitor e o indutor, são números imaginários. Os valores de reatância deles são representados por números imaginários. E isso daí vai gerar uma diferença em termos de funcionamento, igual a gente vai ver um pouco mais à frente. O primeiro a ser estudado aqui é o resistor. Ele é representado por uma resistência que é um número real. Isso significa que quando a gente fizer a aplicação da lei de Ohm em um circuito de corrente alternada, igual esse que aparece aqui do lado esquerdo, nós vamos ter uma característica bem interessante. Então imagine, uma fonte de tensão alternada, nós já trabalhamos com ela na aula passada, verificamos aí o formato da expressão no domínio do tempo, o fasor no domínio fasorial, e agora vamos calcular a corrente. Como que isso vai funcionar? Vamos pegar aqui a tensão, ela é um fasor, e tem aqui uma resistência conectada a essa fonte. A resistência é um número real. Eu vou dividir então um fasor por um número real. Esse número real tem ângulo zero, então quando eu fizer a divisão, eu não terei uma mudança de ângulo. Ou seja, a corrente que flui por aqui, essa corrente do resistor, tem exatamente o mesmo ângulo da tensão. Por quê? A resistência é um número real, que tem ângulo zero quando está naquela forma polar. Então, quando eu fizer a divisão por um número que tem ângulo zero, não há variação desse ângulo. Então, percebam aqui o seguinte, o diagrama de impedâncias nos mostra isso. A resistência é um número real apenas. Ela aparece aqui no eixo real. Não tem nada de imaginário, ela não é complexa, ou não pode ser considerada complexa aqui nesse exemplo. E aqui a gente percebe que tanto a corrente quanto a tensão estão em fase. Elas têm o mesmo ângulo, que é zero nesse caso. Considerando aí uma fonte que tem 0 graus, uma tensão de 0 graus, a fase dela tem esse ângulo, a corrente vai ter exatamente o mesmo ângulo. Então, quando a gente analisa a forma de onda, a gente enxerga isso daqui. A forma de onda da tensão da fonte é essa curva maior, e aí quando eu tiver a corrente fluindo por esse circuito, ela vai ter essa forma de onda aqui que é um pouco menor. Ou seja, eu observo que elas estão em fase. A relação entre os valores de pico vai depender do valor da resistência. Por exemplo, se a tensão tiver o dobro da amplitude da corrente, significa que a resistência é de 2 ohms. Por quê? Eu vou dividir aqui a tensão, que vale, por exemplo, 10 volts, por uma resistência de 2 ohms e encontro uma corrente de pico aqui de 5 amperes. E agora eu vejo que as duas estão caminhando juntas. Isso é uma característica do resistor. No resistor, então, não há defasagem entre tensão e corrente. É a característica principal dele quando conectado em corrente alternada. Já o indutor apresenta uma defasagem entre tensão e corrente, porque ele é um número imaginário positivo, igual a gente consegue ver aqui nesse diagrama de impedâncias. A reatância indutiva, o XL, é um número imaginário positivo. Isso significa que na sua forma polar ele tem 90 graus e ele gera uma defasagem entre tensão e corrente de 90 graus. Aqui nesse circuito a gente está vendo a mesma fonte de tensão do caso anterior e aqui a indutância sendo conectada a essa fonte.
Então, qual é o valor da corrente que vai fluir pelo indutor? Primeiro, eu vou pegar essa indutância e com ela calcular o valor da reatância indutiva, o XL, igual a gente viu na aula passada. XL é igual a J vezes 2 vezes π vezes F vezes L. É exatamente o que aparece aqui embaixo. E aí eu consigo calcular o XL e depois, na hora de calcular a corrente, eu faço a divisão da tensão pelo XL desse indutor aqui. E aí eu observo o seguinte, já que o XL tem um ângulo de 90 graus, quando eu fizer a divisão da tensão pela reatância indutiva, eu terei um atraso de 90 graus da corrente em relação à tensão. E é isso que a gente observa aqui. Ó. Essa tensão que foi aplicada já tinha um ângulo de 90 graus positivo. A fonte já tem essa característica. Quando eu analiso a corrente que flui pelo indutor, eu percebo que agora há uma defasagem entre as duas de exatamente 90 graus, que é o ângulo que esse indutor aqui apresenta, a reatância dele apresenta. E a corrente está atrasada, então ela foi deslocada para a direita. Percebam aqui, ó, em vez de começar junto com a tensão, ela começou atrasada, mais à frente no tempo. Lembrando que esse eixo aqui é o do tempo. E agora, eu percebo que existe uma defasagem entre tensão e corrente de 90 graus. E isso daí nos mostra uma característica importantíssima do indutor. Nele, a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. Isso aí vale para qualquer indutor em qualquer circuito. Se eu pegar um circuito com vários componentes e isolar aquele indutor ali e observar tensão e corrente nele, obrigatoriamente eu verei essa defasagem aqui. É claro que o ângulo da tensão pode mudar, mas em relação à corrente, a defasagem é sempre de 90 graus. E para o capacitor, a gente observa uma característica muito parecida com o indutor, só que muda a questão do sinal. Por quê? A reatância capacitiva é um número imaginário também, o XC. A diferença aqui é que ele é um número negativo. Então, para calcular o XC, o que a gente faz? É menos J vezes 1 sobre 2π FC. E aí nós temos o XC calculado. Se eu pegar agora essa tensão da fonte e dividir pelo meu XC, que é um número imaginário negativo, eu vou observar o comportamento oposto ao do indutor. Aqui nesse caso nós temos uma defasagem de 90 graus também, mas como o sinal dele ficou negativo, na hora de fazer a divisão, eu vou subtrair o sinal da fonte pelo sinal da reatância. Só que como já é um sinal negativo, no final, o que eu estou fazendo é uma soma de 90 graus. Ou seja, considerando aqui uma tensão da fonte que está com 0 graus, ou seja, a fase dela é zero, eu percebo que a corrente no capacitor está adiantada de 90 graus. Então, olha só, eu peguei essa onda da corrente e desloquei ela 90 graus para a esquerda. Ela está começando agora antes da tensão do capacitor. Isso vale para qualquer capacitor em qualquer circuito. Se eu isolar esse componente e observar tensão e corrente, eu observo que sempre a corrente vai ficar adiantada 90 graus. Para ilustrar esse funcionamento dos três elementos, eu vou colocar aqui no TINA uma fonte alternada Para ilustrar o funcionamento desses três elementos no circuito, eu vou colocar aqui no TINA uma fonte alternada e vou ligá-la a um resistor, um capacitor e um indutor para a gente ver isso daí em funcionamento. Então, primeiro, onde fica essa fonte alternada? Na aba Basic, ela aparece aqui como Voltage Generator, ou seja, um gerador de tensão. A gente pode escolher qual é a forma de onda dele. Então, vou colocar aqui no nosso exemplo uma forma de tensão alternada, que é o que a gente vai trabalhar o tempo todo, e eu vou escolher alguns valores aqui. Olha só, primeiro, ela aparece aqui um DC level, ou seja, um nível de tensão contínua. Ele tem que ficar zero mesmo. O que a gente vai mudar aqui, ó, signal. Então aqui está como unit step, que seria um degrau unitário. E a gente não quer essa forma de onda, a gente quer uma onda senoidal. Então a gente clica aqui, aparecem esses três pontos aqui do lado. Clicando nele, a gente verifica que a forma de onda atual é esse degrau unitário. Ela era 0, passou para 1 e ficou estável em 1 o tempo todo, em A, né, no caso. A gente quer uma onda senoidal, que é essa aqui. E eu vou escolher minha amplitude, por exemplo. Eu quero uma amplitude de 10 volts. Aqui está uma frequência de 50 Hz, eu vou deixar. E uma fase de 0 graus, também vou deixar. Ok? Ok. Agora, essa fonte que aparece aqui é uma fonte de tensão alternada com valor de pico 10 volts e frequência 50 Hz. Quero observar essa forma de onda na prática. Como é que eu faço? A gente usa um voltímetro, que a gente já usou nas outras simulações. Nós só vamos trabalhar agora com uma simulação que é um pouco diferente. Então, liguei o voltímetro aqui, eu quero observar essa forma de onda. Como é que eu faço? Eu vim aqui em Análises,
e vou na opção transiente, que ele consegue me mostrar gráficos de formas de onda. E aqui eu tenho que escolher os valores de tempo inicial e final. Eu vou escolher então o tempo 0 e vou escolher um tempo onde eu consiga ver uma quantidade de ciclos razoável. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, 1 segundo, é ruim porque eu vou ver na tela 50 ciclos. A frequência da fonte é 50 Hz. Então, se eu faço isso, eu vou ver na tela 50 ciclos. Vai ficar muito apertado. É melhor a gente ver 1 ou 2 ciclos. E aí a gente faz o cálculo rapidinho. Eu tenho uma frequência de 50 Hz. Qual é o período da minha forma de onda? Lembrando que período é o tempo que dura um ciclo. Então, observando, eu tenho 50 ciclos por segundo. Qual é o tempo de duração de cada ciclo? É só pegar 1 segundo e dividir por 50 ciclos. Nós vamos chegar aí a 20 milissegundos. Então, eu posso colocar aqui 40 milissegundos, que eu consigo observar 2 ciclos. E aqui nós vamos tirar essa opção que ele pede para desenhar a excitação, ou seja, desenhar a fonte. Nós já estamos medindo a fonte, então não precisa ter 2 desenhos dela, né? E agora, ok. E ele vai me mostrar aqui o gráfico com a forma de onda da tensão da fonte. Então, olha só. Eu tenho aqui a fase 0, como eu falei com vocês, ela está saindo aqui da origem. Chegou aos 10 volts de pico e aos menos 10 volts de pico. E aí zerou aqui, né? Ou seja, fechou um ciclo em 20 milissegundos. A partir daqui eu tenho um novo ciclo, fechando agora em 40 milissegundos. Então esse é a minha forma de onda para essa fonte de tensão que a gente acabou de colocar aqui. Na hora que vocês forem fazer alguma simulação com corrente alternada, é só seguir essa mesma ideia. E aí vocês conseguem ver o gráfico. É possível ver o fasor? É possível. Se a gente vier aqui de novo em análises e agora escolher análise de corrente alternada, a gente fazia análise de corrente contínua, agora é alternada, AC. E mandar calcular as tensões nodais, ele me mostra o fasor. Então, olha só, qual é o fasor dessa forma de onda? É 10 volts, que é a amplitude dela, com a fase, que é 0 graus. Então, ele já me mostrou aqui do lado também. Eu posso ver das duas formas. Ou vejo no domínio do tempo, que é o gráfico, ou no domínio da frequência, que é o fasor. Agora vamos colocar um elemento aqui, um resistor, para a gente fazer a primeira análise. Então, vou colocar aqui um resistor de valor pequeno, só mesmo para a gente poder ver como que isso daí funciona. Vou escolher aqui 2 ohms para ele. Então, o resistor R1 vale 2 ohms. E agora eu quero medir a corrente nesse resistor também. Como fazer? Amperímetro ligado em série. É a mesma ideia que nós vimos lá para o caso da corrente contínua. Voltímetro em paralelo e amperímetro ligado em série. Então agora eu estou medindo a tensão na fonte e no resistor ao mesmo tempo, porque eles estão em paralelo, e a corrente que flui pelo resistor. E aí eu posso fazer as duas coisas que eu falei com vocês antes. Eu posso medir no tempo, eu vim aqui de novo em transiente, de 0 a 40 milissegundos. Ok, ele vai me mostrar agora a tensão e a corrente. Então quero saber quem é quem. Eu vim aqui e peço para ele colocar o nome. Então o nome dessa curva é VM1, é a tensão. Clico aqui de novo no ponto de interrogação e na outra curva é o AM1, o amperímetro 1. Ou seja, eu tenho aqui uma tensão de 10 volts, com o valor de pico de 10 volts, e uma corrente com valor de pico de 5 amperes. Ou seja, a relação de uma para outra é de 2 vezes, porque é o resistor que eu escolhi de 2 ohms. E percebam que, como eu estou falando aqui de um resistor, tensão e corrente estão em fase, obrigatoriamente. Agora eu coloquei aqui no circuito um indutor. Vocês vão observar o seguinte, a indutância dele é 6,37 mili. Se eu colocar ele no cálculo da reatância indutiva, que é J vezes 2πfL, a gente vai encontrar 2 ohms. Lembrando que a frequência da fonte aí é 50 Hz. E agora eu vou observar aqui o seguinte. Primeiro, se eu deixar o circuito conectado desse jeito, né, apenas um indutor conectado à fonte, o Tina dá um probleminha e enxerga isso como curto-circuito. Então a gente precisa colocar um valor de resistência aqui, mínimo que seja, só para o Tina não enxergar um curto-circuito. E esse valor de resistência aqui será de 1 mili, só mesmo para ele não ver esse problema. E agora, outra coisa que a gente precisa fazer também na hora de rodar o transiente é escolher um tempo maior. Igual percebam aqui, eu coloquei comece a me mostrar em 100 segundos e pare de mostrar em 100,04, ou seja, eu tenho a mesma janela de 40 mili que eu tinha colocado no caso do resistor. Só que agora eu coloquei essa janela lá na frente, em um tempo de 100 segundos. Por quê? Esse circuito aí tem um transitório, ou seja, a forma de onda que ele me mostra não é a forma de onda final. Se eu colocar ele para me mostrar de 0 até 40 mili, ele vai mostrar uma forma de onda errada, de acordo com as análises que nós temos feito. Por quê? Essas análises valem para o circuito que atingiu
o regime permanente, ou seja, para aquele circuito que já está naquele ciclo de carga e descarga operando normalmente, né? Ou seja, ele não leva em consideração esses estados iniciais. Por isso que eu estou colocando um tempo maior aqui para a gente poder avaliar isso. Então, eu coloquei 100 segundos até 100.04 e foi adequado. Se eu tivesse colocado só de 0 a 40 mili, a forma de onda ia ficar estranha. Então, ok. E agora ele calcula aqui e eu observo o comportamento do indutor. Quero saber quem é quem. Vou colocar o rótulo aqui, o título, né? Medidor de tensão e medidor de corrente. Então percebam que a relação entre o pico da tensão e o pico da corrente é de 2 vezes. Por quê? A reatância indutiva que eu coloquei ali é de 2 vezes também, é de 2 ohms. Só que no caso do indutor, a corrente apareceu deslocada 90 graus para a direita. Em vez de os picos coincidirem, igual foi o caso do resistor, o indutor apareceu com essa corrente deslocada aqui em 90 graus. Ele tem a corrente atrasada em 90 graus, igual a gente viu lá no slide. Coloquei aqui agora o capacitor no circuito, com o valor de 1,59 milifarad. Se vocês fizerem o cálculo da reatância indutiva, que é menos J vezes 1 sobre 2πfc, vocês vão encontrar o valor de menos 2 J ohm. Ou seja, eu coloquei para a gente ter essa relação de 2 vezes. E agora eu vou rodar a simulação. Vou manter aqui o mesmo tempo para ele passar por esse transitório. E ele nos mostra aqui o seguinte. O capacitor agora tem aqui uma tensão de 10 volts, porque a fonte é a mesma para os 3 casos, 10 volts com ângulo zero. E eu tenho aqui a corrente. O que aconteceu com ela? Os 2 picos não estão mais alinhados, agora no caso do resistor. Eu percebo que o pico da corrente agora foi deslocado para a esquerda. Ela está adiantada 90 graus, igual eu falei com vocês lá quando a gente analisou o slide. E existe a possibilidade da gente combinar esses elementos no circuito. Então, nesse primeiro exemplo aqui, foi feita a combinação de um resistor com um indutor. E agora eu faço o mesmo cálculo de antes. O meu indutor tem uma indutância. Eu vou multiplicar, então, J por 2πfl para encontrar a minha reatância indutiva. Só que agora a impedância do meu circuito é a reatância indutiva mais a resistência, que está conectada aqui em série, igual a gente viu na aula passada. Então, a minha impedância, no final das contas, tem um ângulo aqui que ficou entre 0 do resistor e 90 do indutor. E essa impedância que eu tenho aqui nesse circuito é que vai ser responsável por gerar o atraso na corrente. Por que eu sei que é atraso? Porque eu tenho um indutor. E mesmo que venha um resistor junto com ele, a corrente nesse circuito ainda será atrasada. E aí o que eu vou ter aqui é o seguinte. Considerando uma fonte com ângulo zero, com a tensão que tem ângulo zero, eu percebo que a corrente vai aparecer aqui defasada em um certo ângulo que é menor que 90 graus. Aqui no gráfico eu vejo isso também. Ó. A tensão da fonte é essa onda maior aqui, essa tensão maior. Essa onda tracejada é a de corrente. Ela está atrasada em relação à de tensão. Né? Eu peguei ela aqui, a de tensão, e desloquei para a direita, para chegar na onda de corrente. Ela está atrasada em 90 graus, ou melhor, em um ângulo entre 0 e 90 graus, devido a essa relação aqui entre resistor e indutor. E aí eu percebo que essa corrente que é atrasada em relação à tensão é usada para o cálculo das minhas tensões nos elementos separadamente. Ou seja, se eu quero calcular a tensão no indutor, eu vou multiplicar essa corrente pela minha reatância indutiva. Se eu quero calcular no resistor, eu vou multiplicar pela resistência dele. E aí eu observo o seguinte, que a tensão no resistor, que é essa curva vermelha aqui, ficou em fase com a corrente, que é a curva tracejada. Como eu falei com vocês, independente do circuito que a gente estiver falando, tensão e corrente no resistor estão sempre em fase. E olha aqui a tensão do indutor, como é que ficou. Em relação à corrente, essa tensão ficou adiantada em 90 graus. Por quê? É uma característica do indutor atrasar a corrente. Então, independente do circuito que eu estiver analisando, se eu pegar corrente no indutor e tensão no indutor, eu observo que a corrente está atrasada em 90 graus. Igual, não é 90 graus em relação à da fonte, mas sim a do próprio indutor, igual a gente está vendo aqui. Para o capacitor, a gente observa algo muito parecido. Primeiro, eu tenho aqui um resistor agora combinado com um capacitor. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que a gente faz é calcular a reatância capacitiva. Então, está aqui. Menos J vezes 1 sobre 2πfc. E aí, como o circuito é sério, eu vou somar essa reatância com a resistência e chegar à minha impedância. Então, está aqui. Ó, a impedância é um número complexo, igual nós vimos na aula passada. E o ângulo dela está entre 0 e menos 90 graus. Isso significa que se eu pegar de novo uma fonte que tem ângulo zero, eu terei uma defasagem da tensão da fonte em relação à corrente do circuito, que é
igual a um ângulo entre 0 e 90 graus. Como o circuito aqui é série, como todos os casos que nós analisamos, a corrente é a mesma para os dois elementos. Então, olha só, a tensão no capacitor está atrasada em relação à corrente, no circuito capacitivo, igual a gente está vendo aqui. Isso porque o capacitor tem a característica de adiantar a corrente em relação à tensão. E aí, se eu comparar a onda vermelha, que é a tensão no resistor, com a corrente, eu vejo de novo que há uma concordância, elas estão em fase. Por quê? É uma característica do resistor. Tensão e corrente no resistor estão sempre em fase, independente do circuito que eu estiver analisando, independente de quantos componentes esse circuito tiver. Agora, se eu comparo com a tensão do capacitor, eu percebo que a corrente está adiantada a 90 graus em relação à tensão. E é o mesmo caso que a gente viu anteriormente. E essa característica aí pode ser mantida em qualquer circuito onde o capacitor foi conectado. E aqui nós temos um circuito RLC série, ou seja, eu tenho os três elementos presentes, resistor, capacitor e indutor. Primeira coisa importante, já que é um circuito série, todos os elementos possuem o mesmo valor de corrente. Isso daí nós já sabemos desde os circuitos de análise em corrente contínua. Depois, nós vimos hoje que a tensão e a corrente no resistor estão em fase. Isso vale mesmo se eu tiver mais elementos no circuito. A tensão do indutor está adiantada em 90 graus em relação à corrente, ou seja, o indutor atrasa a sua corrente em 90 graus. E a tensão do capacitor está atrasada em 90 graus em relação à corrente, ou seja, o capacitor adianta a sua corrente. E aí nós temos essas características aí para os três elementos. Então nós temos aqui uma fonte de 100 volts e uma frequência de 50 Hz, e ela está aplicando essa tensão nos três elementos. Eu vou resolver esse exemplo aqui com vocês, e a gente vai ver que mesmo durante o cálculo, quando a gente estiver trabalhando aí com os fasores de tensão e corrente, essas relações aqui que nós vimos, de tensão e corrente defasadas ou não, são mantidas, independente se a gente estiver analisando o gráfico ou simplesmente fazendo o cálculo aí numa folha de papel comum. Para a gente calcular então a tensão e a corrente em todos os elementos do circuito, nós vamos precisar primeiro converter esses elementos para o domínio da frequência. Então o primeiro passo é a fonte. A fonte aparece aqui com 100 volts de pico e 50 Hz. Ela se transforma então em um fasor que tem amplitude de 100. Como não foi informada a fase, nós vamos considerar que ela vale 0 graus. Então a fonte já virou um fasor. Agora nós precisamos transformar o capacitor e o indutor em reatâncias. Vamos calcular o XL, que é J vezes 2π vezes F vezes L. Então teremos aqui J vezes 2π vezes a frequência da fonte, que é 50 Hz, vezes a indutância, que é 6,36 mili. E isso daí resulta em J positivo multiplicado por 2 vezes π vezes 50 vezes 6,36 expoente menos 3. Então deu 1,998, que é, arredondando aí, teremos então 2 J ohm. E vamos calcular também o XC, que é menos J vezes 1 sobre 2π vezes F vezes C. Então teremos aqui menos J vezes 1 sobre 2π vezes os 50 Hz da fonte vezes 1,59 milifarad. E o nosso XC é J negativo multiplicado por 1 dividido por 2π dividido por 50 dividido por 1,59 expoente menos 3, que deu 2,00. Ou seja, temos menos 2 J ohms. Foi coincidência os valores baterem? Foi. Para esse caso aqui, a frequência da fonte fez com que os dois valores fossem iguais. Mas se essa frequência fosse 60 Hz, os valores já seriam diferentes. E agora, a próxima etapa é calcular aqui a impedância equivalente, que é o nosso Z equivalente, que vocês viram aí na aula passada. Eu tenho então uma resistência, uma reatância indutiva e uma reatância capacitiva. Então fica R mais XL mais XC. Então a nossa impedância equivalente aqui é igual a 2 ohms mais J2 dessa reatância indutiva menos J2 da reatância capacitiva. Então nós vamos ver que a impedância equivalente aqui vale 2 ohms, porque esses dois termos aqui se anulam. Ou podemos escrever também 2 com ângulo 0 graus ohms, que é a nossa impedância. Agora eu posso calcular a corrente total do nosso circuito. Corrente total
é igual aos 100 volts da fonte dividido pela impedância equivalente. Então tem aqui uma fonte de 100 volts com ângulo zero, que foi o nosso fasor de tensão, dividido pela impedância equivalente. Então vou ter módulo dividido por módulo e ângulo menos ângulo. E essa é a nossa corrente. E agora a gente pode calcular a tensão em todos os elementos. Lembrando que essa corrente aqui é a mesma para todo mundo porque o circuito é série. Então eu quero encontrar a tensão do resistor. Como é que eu faço? A resistência é 2 ohms e a corrente que flui por ele é 50 amperes. Então é só multiplicar a resistência pela corrente. 2 ohms vezes 50 amperes com ângulo zero é igual a 100 volts com ângulo zero. Depois eu tenho a tensão do indutor, VL. É a reatância indutiva vezes a corrente. Ou seja, a reatância substitui o lugar da corrente ali. Desculpe, o lugar da resistência. E aí a gente tem o cálculo da tensão no indutor. Então ela é 2J. 2J, na sua forma polar, é a mesma coisa de escrever 2 com ângulo de 90 graus. Por quê? Se o número é imaginário puro, igual a gente está vendo aqui, e a gente coloca ele naquele plano complexo, é fácil de observar o seguinte: a parte real é o eixo horizontal e imaginário é o eixo vertical. Então, nesse caso aqui, se eu tenho 2 com ângulo 90, ou J2, é a mesma coisa de colocar ele aqui. Ó. Se ele só tem parte imaginária, ele aparece aqui 2. E qual é o ângulo que ele está formando? 90 graus. Então, se tiver J, é a mesma coisa de falar ângulo 90. Então, é 2 com ângulo 90 multiplicado por 50 com ângulo zero, que dá aí 100 volts com ângulo de 90 graus. E o capacitor, vamos calcular aí XC vezes a corrente. Então, de novo, ó, o XC tem um sinal negativo agora, é J negativo, então ele aponta para baixo. Então o ângulo que ele vai formar é de menos 90 graus. Então, se for imaginário puro, J é ângulo 90. E se for imaginário puro, menos J é ângulo menos 90 graus. Então é só colocar aqui 2 com ângulo menos 90 vezes 50 com ângulo zero. E nós teremos 100 com ângulo de menos 90 graus, volts. Então percebam aqui, nós temos aquela relação. Ó, a corrente tem ângulo zero e a tensão no resistor também tem ângulo zero, ou seja, tensão e corrente no resistor estão em fase. A tensão no indutor tem ângulo 90 e a corrente tem ângulo zero, ou seja, a corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão. E por fim, o capacitor tem uma tensão com ângulo de menos 90 e a corrente nele tem ângulo zero, ou seja, a corrente no capacitor está adiantada 90 graus. A gente pode visualizar isso aí por meio de cálculo, usando os fasores ou por meio do uso aí das ondas, das formas de onda dessas senoides. No resultado aqui, no domínio do tempo, a gente observa o mesmo observado aí no cálculo. Então, olha só, a tensão do resistor é igual à tensão da fonte, 10 volts com ângulo zero, tá aqui na origem. A corrente do circuito, que é a mesma para os três elementos, porque a gente está falando de um circuito sério, acompanha a tensão do resistor. E se eu for observar aqui a tensão no capacitor, está atrasada 90 graus em relação à corrente, ou seja, o capacitor adianta a corrente. E se eu for observar a tensão do indutor em relação à corrente, eu observo que a tensão dele está adiantada, ou seja, o indutor atrasa a corrente em relação à tensão. Então percebam que mesmo tendo mais elementos no circuito, as características dos três elementos, capacitor, indutor e resistor, foram mantidas. Um conceito importante quando a gente analisa circuitos RLC é a frequência de ressonância. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, e ele aqui tem o seguinte significado. É aquela frequência que faz com que a reatância indutiva e a reatância capacitiva tenham o mesmo módulo, ou seja, que uma anule a outra quando a gente fizer a soma da impedância equivalente aqui. Igual a gente viu, né, para esse caso, que tanto XC quanto XL resultaram em 2 ohms em módulo. E aí que significa que a frequência de ressonância desse circuito é 50 Hz, que foi exatamente o valor que eu usei aqui. Se eu tivesse trabalhado com outros valores de frequência, vamos supor 60, 100, 1000 Hz, eu teria obtido XC e XL com módulos diferentes.
E aí o cálculo levaria a mesma ideia, mas chegaríamos aí a resultados diferentes. É importante até lembrar isso, que só de mudar a frequência da fonte, eu mudo o meu cálculo todo, porque ela faz com que o XL e o XC sejam diferentes. E agora, analisando aí os circuitos paralelos. Nós temos a mesma ideia dos circuitos em corrente contínua. Se eu estou analisando ali um circuito paralelo, eu vou aplicar as leis de Ohm, leis de Kirchhoff, igual nós acabamos de fazer no circuito de série, e vou calcular também a impedância equivalente deles, seguindo aquela ideia do produto sobre a soma. Isso vale para circuitos RC, RL e RLC, independente de quais elementos eu estou utilizando. E como eles estão em paralelo, eles têm o mesmo valor de tensão e as correntes são diferentes. Vai depender aí do valor de resistência e reatância de cada um. Mas quando eu somar todas as correntes, obrigatoriamente eu tenho que voltar na corrente da fonte, ou corrente total. E isso daí mantém as características dos elementos, igual eu reforcei aqui. A corrente está em fase com a tensão do resistor, a corrente do indutor atrasada 90 graus e a corrente do capacitor adiantada 90. E aqui nós temos um circuito que eu vou resolver também junto com vocês para a gente avaliar aí essa questão das correntes. O circuito paralelo é mais fácil porque, como foi pedido aí apenas tensão e corrente em cada elemento, eu não preciso calcular a impedância equivalente. Por quê? Eu já sei que a tensão para todos os elementos é 100 volts, que é a tensão que aparece aqui na fonte. Então, lembrando aí, o fasor de tensão é o mesmo do exemplo anterior, 100 com ângulo zero, porque os elementos são os mesmos. Inclusive, como a frequência é a mesma, eu posso escrever que XL é igual a J2 ohms e que XC é menos J2 ohms, que foram os valores que nós obtivemos aí no exemplo anterior. Então, vou só transcrever esses valores aqui. E agora, eu posso fazer o cálculo da corrente. Então, eu vejo que a tensão do resistor é igual à tensão do indutor, que é igual à tensão do capacitor, e todas elas valem 100 com ângulo zero. E agora eu quero as correntes. Corrente do resistor é o quê? Tensão dele pela resistência. Se a tensão dele é 100 com ângulo zero, é só dividir isso daí por 2. E aí eu encontro 50 amperes com ângulo zero. Para o indutor é a mesma coisa. Eu sei que a tensão sobre reatância indutiva, XL, a tensão então é 100 volts com ângulo zero. E a reatância indutiva é 2 com ângulo 90, porque J2 é a mesma coisa de escrever 2 com ângulo 90. Então a corrente aqui é 50 com ângulo de menos 90 graus. E por fim, a corrente do capacitor é a tensão sobre a reatância capacitiva, 100 dividido por 2 com ângulo de menos 90 graus. E resulta em 50 com ângulo de 90 graus. Vale lembrar que quando eu estou fazendo a divisão, eu subtraio o ângulo do denominador. Então ficaria aqui 0 menos 90, e aqui seria 0 menos menos 90. Por isso que chegamos aí a esse resultado. Então observem que aquelas relações continuam válidas. A tensão tem ângulo zero e a corrente para o resistor tem ângulo zero. A tensão tem ângulo zero e a corrente para o indutor tem ângulo menos 90, ou seja, o indutor atrasou a corrente. E o capacitor adiantou a corrente em 90 graus em relação à tensão que nós tínhamos ali. Então essa relação vale para esses elementos em qualquer circuito onde eles apareçam. E no resultado nós observamos aí a mesma coisa. Nós temos a tensão da fonte em fase com a corrente do resistor. Nós observamos a relação de 2 vezes, né, por causa da resistência de 2 ohms que aparece aqui. Então 10 volts dividido por 2 ohms, 5 amperes. E o mesmo vale para os outros elementos, né? Então a corrente do indutor atrasada em relação à tensão, porque aqui a tensão é igual para todo mundo, e a corrente do capacitor adiantada 90 graus em relação à tensão da fonte. E agora chegamos à análise de potência em corrente alternada. Como nós vimos lá na corrente contínua, a potência está relacionada à quantidade de energia que um certo equipamento está gastando. Igual se eu pego um chuveiro, eu vejo que ele tem lá 5.000 watts de potência. Significa que a cada segundo ele converte 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica. Isso vale para todos os equipamentos. Se eu pego lá um valor de potência daquele equipamento, ele está convertendo energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, um motor converte energia elétrica em mecânica. Uma lâmpada converte energia elétrica em luminosa. Um alto-falante converte energia elétrica em sonora. E vários outros equipamentos aí que nós temos no dia a dia. Então nós vamos fazer o cálculo dessa potência seguindo a mesma ideia lá da corrente contínua. Eu preciso normalmente de tensão e corrente no elemento.
Nós só precisamos observar um detalhe muito importante aqui em corrente alternada. Nós não vamos calcular potência usando valores de pico. Nós sempre vamos trabalhar com valores RMS. Igual a gente está vendo aqui, ó. O valor RMS, que é aquela espécie de valor médio da nossa senoide, vai ser utilizado para o cálculo de potência, seguindo essa expressão. O valor RMS é igual à tensão de pico da fonte dividida por raiz de 2. Então, se eu comecei a trabalhar com o meu circuito e quero calcular potências, eu já posso calcular logo de cara a tensão RMS da fonte e, a partir daí, todos os valores do meu circuito, tanto de tensão quanto de corrente, serão RMS e eu poderei trabalhar com eles normalmente na hora de fazer o cálculo dessa potência aqui. E outra coisa importante é que nós temos que levar em consideração o funcionamento dos indutores e capacitores. Para o caso do resistor, como nós vimos lá em corrente contínua, não vai mudar nada. A potência dele é o mesmo tipo de potência que nós já conhecemos, que é chamada potência efetiva ou ativa, e essa potência é representada pela letra P maiúscula, e a unidade dela é o watt, igual nós já conhecemos. Agora, quando a gente fala de indutores e capacitores, nós temos uma pequena diferença. Por quê? Esses elementos não consomem energia, eles não transformam energia em outras formas, assim como o resistor faz. O que eles fazem é armazenar a energia e em seguida devolver essa energia para a fonte. Ou seja, eles são apenas elementos armazenadores de energia. Isso significa que a potência neles não pode ser calculada da mesma forma que a potência no resistor era calculada, ou pelo menos não pode ter o mesmo significado, porque ela não está sendo convertida. E nesse caso, nós vamos ver um novo tipo de potência e a nova unidade que a gente vai usar aí quando estiver falando de indutores e capacitores. E aí nós temos os dois tipos de potência aqui. Potência do resistor é chamada de efetiva ou ativa, igual eu falei com vocês, representada pela letra P, e a unidade dela é o watt. E nós temos outra potência que é a reativa. É bem fácil de associar, porque reativa vem da ideia de reatâncias, que são indutores e capacitores em corrente alternada. Nesse caso, nós temos uma potência representada pela letra Q, e a unidade dela é o volt-ampere reativo, chamado aí de VAR. Então, na hora de fazer o cálculo de potência em indutores e capacitores, nós vamos representar pela letra Q e usar essa unidade VAR. Então, o cálculo acaba sendo o mesmo. Eu tenho que sempre multiplicar corrente por tensão, ou usar alguma daquelas expressões que são variantes dessa. Mas a ideia é que, dependendo do elemento que eu estiver calculando ali, eu preciso lembrar se é Q ou P. E isso daí vai definir o tipo de potência que eu tenho ali. Os indutores armazenam energia na forma de campo magnético, e ela tem um sinal positivo, ela é J positivo, imaginário positivo, né? E o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico, e ela aparece para a gente como um J negativo, ou imaginário negativo. Em um mesmo circuito, é possível termos indutores, capacitores e resistores, ou seja, eu posso ter ali os dois tipos de potência. E na hora de falar na potência total do circuito, eu vou somar então potência efetiva com potência reativa, e esse resultado não é nenhuma e nem outra, é um terceiro tipo de potência chamada de potência aparente. Então é só pensar aqui o seguinte, se eu tiver um circuito que tem resistores e capacitores, ou resistores e indutores, ele vai ter os dois tipos de potência, e aí nós vamos chamar a soma delas de potência aparente. E é claro que se tiver os três elementos também, eu chego ao mesmo resultado, resistores, capacitores e indutores. A soma dessas duas potências, como eu falei, gera a potência aparente, representada pela letra S, e a unidade dela é simplesmente volt-ampere. Nós vimos que a potência reativa, que é dos indutores e capacitores, apresenta a unidade aí volt-ampere reativo. No caso dessa potência aparente, a unidade é simplesmente volt-ampere. E ela normalmente é um número complexo, lembrando que a potência efetiva é uma potência real, é um número real, e a potência reativa é um número imaginário. Então, quando eu somo os dois, eu tenho a potência aparente, que é normalmente um número complexo. E aqui nós temos um exemplo desses três tipos de potência. Então, imagine aqui um copo de suco, onde eu tenho o líquido e a espuma. Normalmente, quando a gente compra um copo de suco, a gente está pensando no líquido, ou seja, é o que eu efetivamente vou gastar, né, o que eu efetivamente vou consumir. Então, esse líquido poderia ser visto aí como a potência efetiva. A espuma, que faz parte do total aqui, que é necessário vir devido ao processo, mas que não é desejado ou não é o objetivo principal, é a nossa potência reativa, em VAR. E aí, no final das contas, o total, o líquido mais a espuma, representam uma potência aparente, ou seja, parece que o copo está cheio de líquido, que eu vou poder consumir tudo aquilo ali pensando na ideia do líquido, mas ele tem essa parte de espuma, que é devido ao próprio processo de fabricação do suco. Então tem a potência efetiva
e a reativa somando e formando aí a potência aparente. É importante lembrar que essa potência reativa, apesar de não ser convertida em outros tipos de energia, é necessária porque ela é armazenada pelos elementos do circuito. Então, se eu tenho um motor, por exemplo, ele tem obrigatoriamente indutores no interior dele, bobinas, e essas bobinas armazenam energia. E isso faz parte do processo de funcionamento dele. Ele tem que armazenar essa energia para gerar um campo magnético e, com isso, conseguir fazer aquele movimento circular dele. Não tem como fugir disso. Mas aí, no caso, a ideia é que essa potência reativa está sendo armazenada na forma de campo magnético e depois devolvida à fonte. E aqui nós podemos observar o triângulo de potências. Ele mostra para a gente a relação entre as três potências do circuito. A potência efetiva tem ângulo zero, é um número real. A potência reativa, no caso do indutor, é um número imaginário positivo. E a potência aparente aparece aqui, sendo a soma das duas. Lembrando que nesse caso aqui a gente tem uma soma naquele estilo vetorial, que eu preciso levar em consideração o ângulo dos elementos que estão sendo somados. E a gente pode usar a calculadora científica para fazer esse cálculo com aquela mesma ideia que nós usamos lá para impedância, convertendo forma polar em forma retangular. E essa potência aparente tem aqui um determinado ângulo que vai ser muito importante para a gente e é o conteúdo da próxima aula. Por outro lado, eu posso ter também um capacitor no meu circuito. E aí o que muda é basicamente o sinal dessa potência reativa. Em vez dela ser positiva, agora ela é negativa. Percebam que a potência efetiva continua apresentando aqui o ângulo zero, ela é um número real. E a potência aparente agora vai ter um ângulo negativo também, acompanhando aí a potência do capacitor. Então, se aparecer um ângulo positivo para o S, quer dizer que o circuito é basicamente nutivo. E se aparecer um ângulo negativo para o S, quer dizer que aquele circuito ali é capacitivo. Os ângulos que essas potências apresentam sempre acompanham a resistência ou a reatância ou a impedância delas. Isso aí facilita bastante. Então, se eu pegar, por exemplo, um resistor, eu sei que a resistência é um número real, tem ângulo zero. Então, a potência dele também é um número real e tem ângulo zero. Se eu pegar um indutor, eu sei que a reatância indutiva dele tem 90 graus. Então, a potência reativa dele também tem ângulo 90 graus. Para o capacitor, a mesma coisa. Se a reatância capacitiva tem um ângulo menos 90, a potência reativa dele também tem ângulo menos 90. E se eu pegar uma impedância que tem um ângulo qualquer, entre 90 e menos 90 graus, por quê? Ela tem que respeitar esses limites aqui, né? E o resistor está no meio. Então, se eu peguei uma impedância que tem um ângulo qualquer, a potência aparente também tem aquele mesmo ângulo. Isso aí vai ajudar em alguns casos, na hora de fazer cálculos, igual a gente vai ver mais à frente. E agora que nós já entendemos os conceitos por trás dessa ideia das potências, nós podemos trabalhar com o cálculo delas. E vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa que nós aplicamos lá em corrente contínua. A potência é tensão vezes corrente. Nós só temos que observar duas diferenças. A primeira é que essa tensão precisa estar em RMS, como eu falei com vocês. E a segunda é que nós vamos usar não a corrente, mas sim o conjugado complexo da corrente. Se não me engano, eu cheguei a falar com você sobre isso naquela revisão de números complexos, mas vale a pena lembrar. Esse conjugado complexo é obtido de forma bem simples. Se eu estiver trabalhando com uma corrente que esteja na sua forma polar, ou seja, módulo e ângulo, é só trocar o sinal do ângulo. E se essa corrente estiver na forma retangular, com sua parte real e sua parte imaginária, é só trocar o sinal da parte imaginária e a gente já tem esse complexo conjugado e obtido. Então é bem simples de fazer e depois é só aplicar aqui na expressão. Então, se eu estiver falando do resistor, na verdade, se eu estiver falando de qualquer elemento, eu vou seguir a mesma ideia, igual a gente está vendo aqui. Ó. A diferença é que, para o resistor, a potência é efetiva, e o cálculo é tensão do resistor vezes corrente do resistor. Para o capacitor, é uma potência reativa capacitiva, mas o cálculo é o mesmo, tensão do capacitor vezes corrente do capacitor. Para o indutor, a mesma ideia, e para a impedância também, só que para o indutor eu tenho um QL e para a impedância eu tenho um S, que é a potência aparente. De maneira alternativa, nós podemos calcular essas mesmas potências seguindo aquelas expressões que nós vimos lá para a corrente contínua. Nós vimos que a potência também é tensão ao quadrado sobre resistência, só que aqui nesse caso, já que eu estou falando de S, eu estou dividindo por Z, que é a nossa impedância. Se eu quisesse calcular P, aí sim eu poderia colocar aqui, ou deveria colocar, a resistência. E se eu estiver falando de Q, eu deveria colocar aqui embaixo a reatância, dependendo de qual é a potência que eu estou calculando, no capacitor ou no indutor.
Então percebam que aqui eu tenho o módulo da tensão, ou seja, eu vou ignorar o ângulo dela, vou pegar só aquela primeira parte da forma polar e vou dividir aqui pelo conjugado da minha impedância, ou da minha resistência, ou da minha reatância. E outra forma também que eu posso usar para calcular a potência em qualquer elemento é multiplicando a minha impedância, ou a minha resistência, ou a minha reatância, dependendo de qual elemento eu estou calculando, pela corrente ao quadrado, ou pelo módulo da corrente ao quadrado, ignorando aí o ângulo dessa corrente. E para terminar aqui, temos um exemplo de cálculo de potência nos dois circuitos que nós já analisamos. Ou seja, nós já temos as informações necessárias, corrente para todos os elementos e tensão para todos os elementos. Então agora a gente pode calcular as potências individuais e a potência total fornecida pela fonte para verificar se os valores vão bater. E agora a gente vai calcular a potência no circuito série. Eu quero a potência nos 3 elementos e a potência total. Então percebam que eu coloquei aqui os dados do exemplo anterior, eu transcrevi os valores que a gente obteve, e aqui eu escrevi o seguinte, ó, que são valores de pico. Para calcular a potência, nós precisamos de valores RMS. E para fazer essa conversão, basta dividir por raiz de 2. Percebam que nesse exemplo eu vou precisar dividir todos os valores por raiz de 2. Agora, se antes de começar o meu cálculo, que foi o que a gente fez no exemplo anterior, eu já tivesse feito a divisão da tensão da fonte por raiz de 2, todos esses valores já seriam raiz de 2 vezes menor. Ou seja, eu precisaria fazer apenas uma divisão. Como isso não foi feito antes, agora eu preciso dividir todos os valores para poder chegar nos valores adequados RMS. Então vamos anotar aqui do lado. Então a tensão da fonte, RMS, a corrente total, a tensão do resistor, do indutor e do capacitor. Então só dividir por raiz de 2. 100 dividido por raiz de 2 é 70,71. E o ângulo permanece o mesmo. Então já que 100 dividido por raiz de 2 é 70,71, vale para esses 3 casos aqui também. Vou aproveitar e já colocar os valores aqui, ó. E os ângulos permanecem 0, 90 e menos 90. E agora eu vou dividir aqui 50 por raiz de 2. Dá 35,35. E o ângulo também permanece o mesmo. Então agora que eu estou trabalhando com valores RMS, eu já posso fazer o cálculo das potências. Primeiro passo então, potência do resistor, é a potência efetiva. Eu vou multiplicar a tensão do resistor pela corrente do resistor. Lembrando que como é um circuito série, essa corrente aqui vale para todos os elementos. Então vou multiplicar tensão pela corrente conjugada, ou seja, 70,71 com ângulo zero, multiplicado pela corrente com ângulo trocado, com o sinal trocado aqui. Já que o ângulo é zero, não vai fazer diferença. Vou só colocar ângulo zero aqui de novo. E a nossa potência do resistor é 70,71 vezes 35,35. É 2.500, arredondando aí, 2,5 kW. É a potência apenas do resistor. Agora, se eu quero calcular a potência do indutor, ela é a tensão do indutor vezes o conjugado da corrente. A tensão do indutor é 70,71 com um ângulo de 90 graus. E a corrente é a mesma. Como o ângulo dela é zero, o conjugado não vai ter diferença. E fazendo aqui o produto, eu vou encontrar o mesmo módulo, 2,5K, mas agora eu vou somar os ângulos aqui e encontrar 90 graus. KVAR. Então percebam que, como eu falei com vocês, né, a potência efetiva tem ângulo zero e a potência reativa do indutor tem ângulo 90 graus. E por fim temos a potência do capacitor, que é a mesma coisa. Tensão vezes corrente conjugada. 70,71 com ângulo de menos 90 é a tensão desse elemento do capacitor, multiplicado pela corrente 35,35 com ângulo zero. O módulo aqui vai ser igual, a diferença é que agora eu terei um ângulo de menos 90 graus. KVAR. E como eu disse com vocês, a potência do capacitor sempre tem ângulo de menos 90 graus, igual apareceu aqui.
E aí, como é que eu falo em potência total agora? O S do nosso circuito é a soma das três, ou seja, 2,5K mais 2,5 com ângulo de 90K mais 2,5 com ângulo de menos 90K. Então, o certo seria trabalhar com esses números na sua forma retangular. A gente pode fazer isso aqui rapidinho. 2,5K é o número real, não vai fazer diferença. Mais 90 graus é a mesma coisa que J, então J 2,5K. E menos 90 graus é a mesma coisa que menos J, então menos J 2,5K. Então J 2,5 corta com menos J 2,5. E a nossa potência total aqui é 2,5 kVA. E o cálculo está resolvido. Dá para a gente calcular essa potência também de outra forma. Se eu pegar a tensão da fonte e multiplicar pela corrente total, na verdade em valores RMS, né? Se eu multiplicar a tensão da fonte pela corrente total, eu chego no mesmo valor de potência total. Então é a mesma coisa que nós vimos lá para a corrente contínua. Para o caso do circuito paralelo, a gente vai esbarrar com o mesmo problema. Os valores são de pico. Então coloquei todos eles aqui no circuito. Lembrando que como é paralelo, as tensões são iguais e cada elemento tem a sua corrente. E aí se eu quero calcular agora os valores RMS, basta dividir por raiz de 2. E aí eu teria o seguinte: a tensão do circuito, que é igual para todo mundo, é igual a 70,71 com ângulo zero, ou seja, 100 dividido por raiz de 2. E 50 dividido por raiz de 2, que é o módulo de todos os outros, é 35,35. Ou seja, as correntes terão o mesmo módulo, só mudando aí o ângulo. Então o ângulo da primeira aqui é zero, do resistor, do indutor menos 90 e do capacitor 90 graus. E esses aqui são correntes, então eu coloco os valores em amperes. E aí de novo, potência do resistor é tensão vezes a corrente conjugada. A tensão que nós temos é 70,71 com ângulo zero. E a corrente do resistor é 35,35 com ângulo zero. Então, fazendo aqui o produto, nós vamos encontrar R$ 2,5K, que é o mesmo caso do exemplo anterior, né? 2,5 kW. É um número real, 0 com 0, somando aqui temos ângulo zero. E os outros serão números imaginários. Então, do indutor é a tensão, que é 70,71, com ângulo zero, multiplicado pelo conjugado da corrente. Então agora a gente tem que tomar cuidado. 35,35 com ângulo de menos 90 graus. Tirando o conjugado, eu teria um ângulo de 90 graus positivo. Então fazendo o produto, 70,71 por 35,35, eu encontro 2,5K. E os ângulos? 0, como eu estou multiplicando, né? Eu vou fazer uma soma dos ângulos, vai ficar 0 mais 90 graus, porque eu estou tirando o conjugado agora. E a unidade é o kVAR, kVA. E por fim, QC, que é o capacitor, é a mesma tensão multiplicado pelo conjugado da corrente. Então a corrente dele tem um ângulo de 90 graus e agora nós vamos tirar o conjugado dessa corrente. O produto gera o mesmo valor aqui e o ângulo agora vai ficar 0, conjugado aqui menos 90 graus. Tem como resultado menos 90 graus kVAR. Então percebam que resistor foi real, indutor imaginário positivo e capacitor imaginário negativo. Isso daí não muda para eles, igual a gente viu nos slides aí. E agora nossa potência S é a soma dessas três potências, real mais duas imaginárias. Assim como no exemplo anterior, esses dois valores imaginários vão se anular, porque um é positivo, 2,5K, e o outro é negativo, 2,5K. Então a nossa potência total é 2,5 kVA, que é a potência aparente desse circuito aqui. E o que foi pedido, né, que são as potências individuais e a potência total, já foi obtido. Eu vou deixar aqui para vocês um exercício para me entregar daqui 2 semanas, né, no dia 15 de setembro, sobre potência CA. Vocês vão ver que esses dois circuitos aqui são os mesmos que eu passei no exercício da última aula, só que agora a gente tem um objetivo diferente. Olha, calcule as potências efetiva, reativa e aparente totais para o circuito a seguir.
Então vocês vão fazer o mesmo procedimento que eu fiz nos exemplos finais, vão calcular aí as reatâncias, vão transformar essas fontes em fasores, que é basicamente o que vocês já fizeram para esse exercício, e depois disso vocês vão fazer a análise e o cálculo de potência, que é a parte nova dessa aula de hoje. Aí fazendo, é só postar lá no AVA até dia 15. Precisando, vocês podem conversar comigo a respeito ao longo dessas 2 semanas. Lembrando que para a próxima semana, para a terça que vem, eu vou marcar o atendimento ao vivo a partir das 16h30. Então vocês podem entrar aí no AVA e encontrar o link e a gente conversa a respeito do exercício. E eu vou postar também um trabalho em dupla, que é para esse mesmo dia. Vocês vão ter 2 semanas para fazer ele. E é um trabalho que vai envolver um pouco de simulação. Então vocês vão poder também tirar dúvidas na próxima semana e por e-mail, pelo fórum, de acordo com o que vocês precisarem aí. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.